No dia 9 de novembro de 1989, o mundo inteiro parou para ver uma das cenas mais marcantes do século XX, a queda do Muro de Berlim. Você provavelmente já ouviu falar da Guerra Fria, da briga entre os Estados Unidos e a União Soviética, de Ronald Reagan e Mikhail Gorbachev. Mas e se eu te dissesse que por trás dos grandes eventos políticos se esconde um detalhe surpreendente? Que um dos maiores símbolos de liberdade do nosso tempo não começou com um discurso ou um tratado, mas com um cheiro de queijo derretido e molho de tomate. É isso mesmo, uma pizza. Nesse vídeo eu vou te mostrar como um desejo por um sabor proibido do Ocidente se tornou uma arma silenciosa, mas poderosa, na luta pela unificação da Alemanha. Para conseguirmos entender essa história, a gente precisa voltar para um mundo que era literalmente cortado ao meio. Depois da Segunda Guerra Mundial, Berlim foi dividida. De um lado, Berlim Ocidental, uma ilha regida pelo capitalismo e a democracia. Do outro lado, oriental, a capital da Alemanha Oriental Comunista, sob a asa da União Soviética. Em 1961, para impedir que as pessoas fugissem para o lado ocidental em busca de uma vida melhor, o governo oriental levantou um muro, um símbolo de dois mundos que não se conversavam. A vida em Berlim Oriental era bem controlada, os produtos eram limitados, as escolhas eram poucas e a propaganda do governo dizia que aquele era o caminho certo. Enquanto isso, a poucos metros dali, na Berlim Ocidental, a vida era outra coisa. Lojas cheias, música alta e uma cultura de consumo que não parava. E como que os alemães orientais espiavam esse outro universo? Pela televisão. A grande maioria da população conseguia sintonizar os canais da Alemanha Ocidental. Eles conseguiam ver filmes, jornais e principalmente os comerciais. Viam um mundo de cores, de abundância, de liberdade. Um mundo onde as pessoas podiam escolher o que vestir, o que ouvir e o mais importante para a nossa história, o que comer. E a nossa pizza era um dos maiores símbolos dessa cultura de consumo que invadia as telas. E naquela época, pizza significava muito mais do que comida. O alimento em si, a versão moderna, nasceu em Nápoles, na Itália. Segundo a história popular, a icônica pizza margherita foi criada em 1889 para homenagear uma rainha com as cores da bandeira italiana. O vermelho do tomate, o branco da mussarela e o verde do manjericão. Era um símbolo de uma nação. Mas a pizza virou um fenômeno global mesmo no século XX, quando imigrantes italianos levaram a receita para os Estados Unidos, onde a Lombardi's, considerada a primeira pizzaria licenciada do país, que abriu em Nova York em 1905. Depois da Segunda Guerra, os soldados americanos voltaram da Itália apaixonados por pizza. Ela virou um ícone da cultura pop americana. Era rápido de se fazer, divertido, dava para dividir com os amigos facilmente e representava um estilo de vida descontraído também. E era essa pizza, a pizza dos filmes, das séries que os alemães orientais viam na TV, num regime onde a comida era contada, a pizza era exatamente o oposto. Era o excesso, o poder de escolha. Pense nessa simples pergunta: qual sabor você vai querer? Isso já era um pequeno ato de liberdade que não existia no dia a dia do lado oriental. A pizza era a promessa do capitalismo em forma de comida, a promessa de que você pode ter o que você quer ter. Ela tinha no fundo o sabor da liberdade. E esse desejo por produtos e pela cultura ocidental, tendo a pizza como um desses símbolos, começou a corroer as bases do regime da Alemanha Oriental por dentro. A insatisfação não era só com a falta de liberdade política, mas também com a vida monótona e sem graça. O governo prometia igualdade, mas os que muitos sentiam não era isso, pois o que eles viam na televisão era totalmente diferente do que eles viviam na época. E essa invasão silenciosa da cultura ocidental foi ganhando força, e nos anos 80, com as políticas de abertura de Gorbachev, a famosa perestroika, o bloco comunista começou a ter pequenas rachaduras. Começaram a surgir pizzarias em países como a Polônia, e até em Moscou já existiam alguns lugares servindo pizza antes mesmo da chegada das grandes redes americanas. E cada novo restaurante que chegava era um sinal de que a mudança estava a caminho. Esses pequenos contatos com o Ocidente, uma música na rádio, uma calça jeans contrabandeada, o sonho de comer uma pizza igual a da TV, alimentavam um sonho coletivo, de dignidade, de escolha. Então essa pressão cultural se juntou aos protestos que explodiram em 1989. As pessoas não iam para as ruas para gritar só por liberdade, mas também por uma vida melhor, que elas sabiam que existia do outro lado do muro. Consequentemente, essa frustração contra um sistema que não conseguia entregar direitos básicos, um padrão de vida decente, virou uma poderosa força política. Então, na noite do dia 9 de novembro de 1989, numa coletiva de imprensa toda atrapalhada, um porta-voz do governo da Alemanha Oriental anunciou sem querer que as restrições de viagem seriam suspensas imediatamente. A notícia acabou se espalhando, obviamente, muito rápido e milhares de alemães orientais, sem acreditar no que ouviram, correram para o muro. E os guardas, sem ordens claras do que fazer diante daquele monte de gente,
acabaram abrindo as barreiras. E as cenas que vieram em seguida foram pessoas chorando, se abraçando, dançando em cima do muro que as separou por quase 30 anos. Para muitos, essa primeira corrida para o outro lado foi para provar as pequenas liberdades que sempre foram negadas. E o que poderia ser mais simbólico para essa celebração do que dividir uma fatia de pizza comemorando a liberdade recém-conquistada? É claro que seria um exagero dizer que uma pizza literalmente derrubou o Muro de Berlim. A queda foi um resultado de diversas coisas, fatores políticos, econômicos, sociais, mas a história não é só feita por grandes líderes e decisões importantes. Ela também é feita pelos desejos coletivos de pessoas comuns, como eu e você. A pizza, nesse contexto, virou uma metáfora para o sonho ocidental. O desejo por ela, por tudo que ela representava, a escolha, o prazer, a modernidade, a amizade, foi uma força popular que ajudou a desgastar um regime que já não convencia mais ninguém. E essa conexão ficou ainda mais clara pouco tempo depois. A Pizza Hut chegou em Moscou em 1990, no mesmo ano em que o McDonald's virou uma febre por lá. Anos depois, o próprio Mikhail Gorbachev estrelou um comercial da Pizza Hut. Nesse comercial, uma família russa discutiu o legado dele e no final todos concordavam que, graças a ele, eles agora têm pizza. Inacreditável, né, cara? Que maluco fanfarrão. Enfim, de qualquer forma, a pizza, naquele momento, na tela, se tornou o troféu da globalização. Então, da próxima vez que você pedir uma pizza, lembre-se que você não está segurando só uma refeição, você está segurando um prato com uma história incrível, uma história que ensina que, às vezes, as maiores revoluções não começam com barulho de armas. Hoje em dia é com posts no Twitter também, mas com um desejo silencioso por algo tão simples e ao mesmo tempo tão poderoso quanto o sabor da liberdade. Realmente tudo tá conectado e se você curtiu descobrir como um prato tão comum estava ligado com uma história tão famosa e tão importante na história do mundo, você já sabe, se inscreve aí para não perder os próximos vídeos, onde continuaremos correlacionando coisas que parecem ser impossíveis de ser correlacionadas. E antes de terminar, eu queria pedir para você duas coisas. Me conta aí nos comentários qual outro objeto do nosso dia a dia que você conhece uma história mirabolante como essa, ou fale o nome de uma pessoa, objeto, comida, qualquer coisa que você queira que eu correlacione com algo que seja bem improvável de conseguir correlacionar. Muito obrigado para quem assistiu até aqui, eu seria eternamente grato por isso. Um grande abraço e um beijo. Até o próximo vídeo.